Olá, eu me chamo Renato, eu tenho um e-commerce já há 15 anos e eu recebi uma pergunta de quais eram as habilidades, a formação necessária para poder administrar uma empresa. Primeiro, eu fico muito agradecido pela pergunta e a oportunidade de expor um pouco a minha opinião sobre o tema e também pela confiança no conteúdo que eu vou compartilhar com vocês. Bem, eu acredito que a melhor forma que eu posso expor esse tema é contar um pouco da minha história. Eu vou contar os 7 anos antes de eu abrir a empresa oficialmente. Que foi todo o período de formação, que na verdade eu não sabia que eu estava me formando para esse negócio. Mas é que foi primordial. Sem essa passagem, não seria possível eu iniciar esse negócio, o e-commerce que hoje eu administro, que já passou também por inúmeras mudanças nesses 15 anos de existência dele. A minha história empreendedora, ela começou a tomar forma em 1997. Faz muito tempo, já são 22 anos que dessa empreitada. E nesse período, eu tinha 13 anos na época. 13 para 14 anos. Eu não lembro exatamente a época. Mas eu lembro que eu tive uma adolescência com bastante restrição. E faltavam muitas coisas em casa. E um dia, o meu pai, perto do meu aniversário, se eu não me engano, realmente eu não lembro a data, mas eu lembro muito bem da circunstância, porque foi onde começou tudo. Ele me deu 10 reais, espontaneamente. E claro, um garoto de 13 anos, poxa, eu adorei uns 10 reais. Acredito que hoje seria um valor por volta de uns 50 reais, vamos equiparar dessa forma. Eu quero fazer um vídeo atemporal, mas eu acredito que dá pra mensurar desta forma. E legal, mas fiquei agradecido, mas eu não sabia o que fazer com esse dinheiro. Eu ia gastar na papelaria? Ia gastar em doce? Não sabia. E minha mãe, de uma forma muito inocente, que nós três estávamos na cozinha de casa, de uma forma muito inocente, falou assim: por que você não compra uns produtos de limpeza e vende? Mas foi de uma forma muito sincera também. E eu gostei da ideia. Só que aí o próximo passo, como fazer isso? Era uma época que estava muito em alta a venda de produtos de limpeza a granel de porta em porta, através de caminhões. Aqui na cidade de São Paulo, na região da Zona Leste, nessa época. Só que era um negócio totalmente informal. Mas ainda o que hoje nós temos de formalidade não era nem perto do que havia na formalidade da época. Então era muito comum pais de família, mães de família se sustentarem e sustentarem os seus filhos com esse segmento. E aí eu gostei da ideia. E aí meu pai falou que conhecia uma casa de essências próximo aqui de casa e que me levava até lá. Eu falei, legal, bacana. Fomos até lá, comprei algumas coisas, peguei as fórmulas do que era mais simples e comecei a produzir coisas como água sanitária, desinfetante, o que era mais simples de produção na época e que também comportasse, né, o aporte financeiro enorme que eu tive na época, né? Mas momento de piada à parte, né, um humor à parte. Sem esse dinheiro eu não começaria nada. Tenho muita gratidão por essa ação dos meus pais. E tá certo, eu produzi. E qual que era o próximo passo? O que fazer agora para dar vazão nisso? Eu queria fazer algo diferente, não queria simplesmente colocar uma placa na minha porta dizendo vende-se produtos de limpeza. Então resolvi fazer algo diferente, resolvi dar comodidade para o cliente. E realmente foi por osmose. Não foi nada planejado, foi no chute, tentativa e erro. Esse chute que eu falo é tentativa e erro. O que não dá certo a gente descarta e tenta o próximo. Uma hora a gente acerta. E aí eu peguei um carrinho de feira velho que tinha em casa,
Coloquei umas garrafas PET que eu tinha envasado esses produtos e comecei a bater de porta em porta. E surpreendente, deu resultado. As donas de casa, que era o meu principal público, gostaram da ideia. E começando a me perguntar, como que eu te acho? Como que eu posso pedir mais? E eu comecei a fazer setores semanais, onde eu passava naquela residência todos os dias de uma determinada semana, próximo de um determinado horário. E comecei a criar uma clientela cativa. Só que eu percebi que isso estava, de certa forma, me limitando. E o retorno financeiro ele não era muito grande, realmente. Era um dinheirinho apenas. Mas aí eu aprendi a minha primeira lição. Que mais importante do que trabalho árduo era trabalho inteligente. Eu precisava melhorar esse processo. E também precisava de qualificação. Um garoto de 13, 14 anos, obviamente era tudo muito rústico. E até mesmo essa renda, ela começou a ser muito útil em casa, porque ela começou a ajudar realmente. Em casa, boa parte desse dinheiro, mas eu sempre tive em mente de não poderia gastar tudo, eu precisava de um capital de giro, por mais simplório que fosse, mas eu precisava para mim poder manter esse pequeno negócio. E eu tinha sempre esse cuidado de manter essa reserva que eu pudesse comprar produtos e revender produtos, os produtos de limpeza. E nesse período, acabou me surgindo uma oportunidade temporária de trabalhar bem em frente da minha casa, que era um lugar onde fazia faixas e placas. Também hoje um segmento praticamente extinto. Eu particularmente nunca mais vi, mas era um segmento muito em alta, porque era um segmento artístico, não havia tecnologia para fazer isso computadorizado, realmente era na mão, eram pintores que faziam isso e não havia formação técnica. Você aprendia na prática. E me convidou para me ser recepcionista desse local, atendente, às terças e quintas, na parte da tarde. Se eu não me engano, era terças e quintas. Eu lembro que eram 2 vezes por semana. Porque eu era amigo do filho da dona. E ela não podia nesses dias porque ela tinha um compromisso com o filho dela. E pediu se eu poderia fazer essa gentileza. E eu acabei ganhando mais um trabalho. Eu já tinha 2 trabalhos na época. Só que isso foi fundamental, porque com esse dinheirinho extra que eu levantei, eu consegui pagar um curso de especialização que me faria todo sentido anos depois. Que foi um curso de 24 horas de montagem e manutenção de micros. Era uma profissão que estava se formando na época. E isso já era 1998. Então eu saía da escola na parte da manhã, ia na parte da tarde para esse curso, voltava, explicava para minha clientela o que eu estava fazendo, era todo mundo muito compreensivo, vendia os produtos de limpeza à noite e, como eram dias alternados, eram 2 dias de curso e 2 dias de trabalho na faixas e placas, eu conseguia, por 3 meses eu consegui conciliar tudo. Muito pesado, foi uma fase muito intensa, mas foi uma fase muito recompensadora. O pós dessa fase seria muito recompensador. Bem, o curso acabou. O meu trabalho temporário acabou e eu voltei à minha rotina de produto de limpeza. Mas aí eu queria aprender mais no local onde eu estava. Então eu simplesmente cheguei até o dono do curso na época e uma pessoa muito incrível, eu vou evitar citar nomes aqui, mas uma pessoa muito incrível, me ajudou muito no meu crescimento pessoal e pediu um emprego de panfletista. Porque simplesmente tinha um dizer na placa que precisava-se de panfletista. Eu falei, poxa, eu acho que esse eu dou conta. Eu tenho capacidade, eu tenho especialização para isso. E ele, muito garoto, falou que queria alguém um pouco mais velho, mas me deu uma chance. E é dos mais diversos trabalhos que eu tinha, era meio período na parte da tarde, na época eu estudava na parte da manhã, e eu entregava panfletos, e com esse dinheiro eu conseguia comprar mais produtos de limpeza. Só que aí eu tive que sofisticar mais ainda o meu processo. Eu saía por volta de meio-dia da escola, passava em casa, que eu estudava uma quadra, muita sorte essa questão logística, almoçava rapidamente. O local onde eu comprava produtos de limpeza, aí eu já fiz um acordo para comprar eles prontos, eu já não tinha mais como desenvolver eles.
Eu fazia uma caminhada aproximadamente de uns 3 quilômetros até esse local. Comprava, colocava tudo numa mochila, o máximo que dava. Ia até o meu local onde eu ia panfletar, mais aproximadamente mais uns 2 quilômetros. Com aquela mochila enorme, quando eu deixava no banheiro da empresa, ali, e ia panfletar. Quando eu ia fazer a panfletagem, isso para panfletagem em semáforo, quando eu ia fazer a panfletagem de casa em casa, aí eu já ia já com essa mochila, jovem, aguentaria, acredito que hoje eu não teria essa energia toda essa determinação para esse trabalho braçal específico, porque ali eu já tinha os pedidos para entregar, porque eu sofistiquei como o meu processo. Num dia eu passava com uma prancheta, anotando os pedidos, e perguntava se não haveria problema se eu entregasse no dia seguinte. Para quem tinha urgência, eu descia rapidinho em casa, ia até rapidinho em casa, pegava o produto, voltava e atendia aquela pessoa da melhor forma possível, mas aos poucos eles foram se adaptando à minha necessidade. E aí eu fui sofisticando esse processo, eu fui deixando um trabalho menos árduo e mais inteligente. Então eu conseguia manter esses 2 trabalhos. Só que aí também eu precisei de uma outra habilidade. Eu comecei a precisar procurar um pouco de informações sobre fluxo de caixa e formação de preço. Também de uma maneira muito rústica. Então era uma folha de caderno simples, que eu anotava o que entrava, o que saía. E para mim chegar nesse consenso, eu demorei quase 1 ano e meio, mais ou menos, para mim, nessa questão simples. Entender que o meu tempo era limitado e eu precisava instituir um determinado preço sobre isso. E eu precisei reajustar os meus valores. E eu perdi, obviamente, alguns clientes com isso, porque eu estava vendendo muito barato e ganhava muito pouco por muito trabalho. E o meu tempo era finito. E aí eu comecei a ter um pouquinho de contato, ainda sem repertório técnico, mas já um contato que seria muito importante para mim na frente. Passaram-se os anos, por volta do ano 2000. Eu estava cansado, era muito desgastante a rotina. E eu estava terminando o colégio, o ensino médio. E na verdade foi antes, foi em 99, final de 99 e começo do ano 2000. E eu falei assim, eu quero um emprego formal, nos moldes formais da época. Vou procurar o jornal. Primeiro que o jornal era muito caro na época, era a mídia que nós tínhamos de procura de emprego. Ou você ia até o centro da cidade, entrar em agência por agência de recursos humanos tentando alguma coisa. Eu não conseguia nada, eu não tinha qualificação. Assim, formal, recém-saído, colégio público, com ensino defasado. Então, era muito difícil. Até que eu achei uma vaga de ciclista mensageiro numa empresa já extinta chamada Bike Courier. E eu tinha uma bicicleta velha em casa, eu resolvi ver qual que era, né? Nossa senhora, que experiência. O local era aqui na zona sul de São Paulo, a 20 quilômetros, e legal, vamos encarar. Eu não conhecia nada da cidade, nada. E, gente, GPS é surreal, viu? Era guia de papel na época, era o que era possível. E eu não sabia interpretar o guia também. E eu fui indo. Até que no meio da Radial Leste, que é uma via bem conhecida, independente da região que esse vídeo chegar, eu encontrei um guarda de trânsito que ele me sinalizou como que chegava, só que eu ainda estava muito longe. Eu demorei perto de 2 horas e pouco para chegar. Cheguei lá e cheguei cansado. Acreditem, cheguei cansado. Não estava acostumado a lidar com o estresse do trânsito, muito pesado, muito caótico já nessa época. E cheguei lá para fazer a entrevista, só que a entrevista, na verdade, era um teste físico. Eu tinha que fazer 4 voltas num quarteirão, que ele tinha ladeira, buraco, uma série de problemas, e, se eu não me engano, em 8 minutos, alguma coisa assim. E eu não tinha uma bicicleta adequada para isso, legal. Fui tentar fazer a primeira vez. Fiz em coisa de uns 12 minutos. O pessoal falou assim, não dá, não tem condições, você não tem porte físico para isso, enfim. E aí, gente, eu vou falar uma palavra assim, espontânea, eu fiquei emputecido. Eu não queria ter sido reprovado, aquilo mexeu com o meu ego, literalmente. Voltei no
no supervisor e pedi, me dá mais uma chance. Assim, o máximo que você vai perder são mais 10 minutos apenas. Me dá mais uma chance. E ele percebeu que eu queria muito aquele trabalho. Que até então, poxa, eu ia dar rolê de bike pela cidade. A realidade ia ser outra, a gente já vai chegar nesse ponto. E ele me deu uma nova oportunidade. Soltei os freios da bicicleta, porque as rodas estavam tudo empenadas, aquela bicicleta pesada, de ferro, várias partes enferrujadas, e falei, vamos lá, vai. Momento em consequência total ligado. E eu fiz em 8 minutos e 20 segundos. Eu fiz 20 segundos acima. E ele reconheceu o meu esforço e resolveu me dar essa chance. E embora fosse um trabalho muito pesado, literalmente, foi a experiência mais intensa que eu tive na parte profissional na minha vida. Vou contar um pouco para vocês sobre ela. O ciclista mensageiro nada mais era do que um motoboy em cima da bicicleta. A gente não tinha limite, a gente circulava São Paulo inteiro e cidades próximas. A média era de 100 a 150 km por dia, contando a minha distância de ida e volta para casa. Ora eu estava na Zona Sul, ora estava na Zona Norte, ora estava em outro município, ora estava na Zona Oeste, só não tinha para a Zona Leste, né, pro lado da minha casa, né? Eram muito poucas que tinham para essa região. E eu fiquei nesse local durante 1 ano e meio. Eu tive 2 acidentes relativamente sérios, porque realmente era um trabalho muito intenso, onde você disputava espaço com um motoqueiro na faixa de motoqueiros, eram sinais furados, eram marginais, avenidas de grande porte, não dava para ir ali pelo cantinho, você tinha um cronograma muito grande para você poder atingir. E aí eu fui aprendendo, eu me entreguei a esse trabalho, porque eu achei o máximo isso, uma empolgação tremenda. E ali eu comecei a aprender sobre logística. Eu conhecia e conheço, porque é herança dessa época, muitíssimo bem a cidade. E faria todo sentido mais pra frente. O que eu digo no quesito intensidade, eu conhecia pessoas de todos os tipos. Eu tinha 10, 15 entregas por dia. Eram edifícios fantásticos, locais luxuosos, locais não tão abastados, locais menos desenvolvidos, locais mais perigosos. Então você tinha o risco realmente de um atentado criminoso na rua, porque você estava muito exposto, você tinha o risco do trânsito, ainda do motorista que tinha muito pouca consciência, muito menos do que hoje, acredite, com o ciclista. Então eram muitas agressões seguidas, mas ao mesmo tempo as experiências, os contatos com as pessoas, o que eles me proporcionavam, aprender a cidade, ver diversas realidades, isso me encantou. Me encantou e foi extremamente intenso e gratificante para mim. Só que o ganho, perto do que eu ganhava, com 2 trabalhos, que na época dava um pouco mais do que meio salário mínimo, era muito alto, óbvio. Eu precisei investir em bicicleta, eu precisei aprender, acabei aprendendo uma profissão bem prática, que foi a manutenção de bicicleta, porque eu precisava fazer minha manutenção, senão era muito caro toda hora mandar para algum lugar. Então eu encostava nos colegas, que eram bem mais experientes, eram ciclistas mesmo, eu era um paraquedista no local, e comecei a aprender, comecei a desenvolver essas questões. E dentro desse serviço, a minha capacidade metodológica foi testada ao extremo, porque não era só pedalar. Você tinha que ter todo um plano traçado para que você pudesse dar conta de tanta demanda que se tinha. E ali eu aprendi muito a processualizar, que junto da logística seria fundamental. Chega meado de 2001 e também a remuneração não era adequada, embora tenha mantido literalmente, não vou entrar nas minhas questões familiares, mas manteve a minha casa durante todo esse tempo, e também enorme gratidão pelas experiências que foram dadas, mas era hora de fechar o ciclo e partir para o próximo. Resolvi estudar.
Só que grana para faculdade esquece. Não tinha. Vamos fazer um curso técnico, né? Vestibulinho, beleza. Com o preparo que eu tinha de colégio estadual, que eu não tinha tido uma aula de física durante o colegial, eu acredito que vão ter colegas amigos meus da época que estudaram comigo vão ver esse vídeo, me corrijam se a gente teve aula de física, eu não lembro, literalmente. Acredito que não. E eu falei, poxa, e não tinha como pagar um curso preparatório, surreal para minha realidade na época. Então eu peguei e simplesmente comprei um caderno simulado. Era o que o dinheiro dava. Do ano passado, do ano anterior, desculpa, do ano anterior. E comecei a me debruçar em cima dele. O que eu tinha de dúvida, eu ia em bibliotecas, eu estudava, eu ralei. Foi mais ou menos um mês e meio intenso para fazer esse vestibulinho, que eu me desliguei da Bike Courier. Foi um pouco antes, foi por volta de abril, se eu não me engano, de 2001, e o vestibulinho era em junho, alguma coisa assim. Maio, eu só sei que eu tinha mais ou menos um mês e meio aí de distância. E arrebentei em cima. Arrebentei e consegui passar. Eu não lembro direito qual que foi a minha posição que eu passei, mas eu passei. Legal. E o meu objetivo era único. Conseguir um trabalho mais estável. Porque até então eu tinha passado por o que eu denomino, minha opinião, aqui minha versão, por subtrabalhos. E aí eu não me preocupava com o caderno, eu estudava, mas eu era meio subordinado nessa questão. E depois de algum tempo, né, tinha passado por uma confecção, foi uma passagem curta, a confecção infelizmente acabou falindo, mas eu também não gostava do lugar, assim, eu não vou dar detalhes, eu não quero realmente expor nada. Eu consegui um trabalho, pouco tempo depois, numa distribuidora química. E lá eu era estagiário e depois eu fui efetivado no CPD, que é do Centro de Processamento de Dados, uma profissão já extinta, que hoje ela foi substituída pelo profissional de TI. Aí sim, eu estou me aproximando, isso já era 2002 para 2003, já estava terminando o curso técnico já. Eu estava, não, perdão, 2002, começo de 2002. E lá, né, nessa questão, eu ainda tinha aquela questão daquela propositite que não me satisfazia. O emprego em si não me satisfazia. O conhecimento eu adorava. Mas eu já entendia, já que não era o que eu queria. Mas eu aproveitei ao máximo essa oportunidade. Porque lá, aquele pequeno conhecimento que eu tive lá em 1998, naquele curso de montagem de manutenção de micros, e para os entusiastas da parte de TI, eu mexia com Pentium 1. Era revolucionário na época. Em 2002, a base era a mesma. Então ali eu conseguia colocar em prática o que eu tinha aprendido, aperfeiçoar. Eu aprendi sobre redes, sobre hardware, sobre software na época, que na época ainda se usava o Windows 98. Eu estou denunciando a minha idade aqui, fase a fase, né? E aí... eu tive a ideia, né? Poxa, uma distribuidora química. Eu vendia produto de limpeza. Eu entendia de logística. E agora eu estava com contato com informática, porque até então eu tinha feito aquele curso em 98, mas eu não tinha contato com informática. Era muito caro ter um computador e acesso à internet então era praticamente inacessível. E eu falei, poxa, vou montar a minha distribuidora de produto de limpeza, só que eu quero fazer da maneira certa. Comecei a entender o que é o custo Brasil. O custo Brasil me impediu. Eu precisava de órgãos de regulamentação ambiental, eu precisava de esgoto adequado. Como eu ia transformar numa indústria, eu ia fazer envasamento, eu tinha que transformar numa indústria. Nossa, era tanta coisa, que eu já estava quase desistindo. E na verdade eu desisti desse segmento. Porque até então eu não conhecia o site do Mercado Livre. E navegando, acabei caindo sem querer. Não lembro se eu estava pesquisando alguma coisa, realmente eu não lembro. Mas eu achei, nossa, que interessante. Como que vende as coisas aqui? Aí eu peguei algumas coisinhas usadas que eu tinha.
bem pouquinhas coisas, e coloquei lá. Eu não sabia calcular frete, eu não sabia nada, só joguei, somente, de uma forma muito inocente. Uma foto muito ruim, porque principalmente nessa época não tinha esse requisito de imagem, não tinha personalização nem nada. E surpreendentemente, passou 2, 3 dias, eu vendi. Eu não sabia como embalar o negócio, eu levei o negócio aberto no correio e fui no correio central ainda. Porque eu não sabia se podia postar. Num correio normal, porque eu nunca não tinha nem postado nada, nem carta. Nos correios convencionais, nos correios. E aí eu vi uma oportunidade. Falei, poxa, ao invés de eu ter um custo de uma loja física aberta, eu posso ter um custo de uma loja virtual. Aí eu comecei a acompanhar alguns vendedores vendendo nas minhas coisinhas usadas e ver como que eles faziam. E nessa época era muito forte a questão de informática. A única coisa que vendia era informática. Só que era um mercado não regulamentado. Então tinha um problema seríssimo com golpes. Hoje, esses gateways de pagamento, como PagSeguro, Mercado Pago, toda essa proteção não existia. Só existia uma forma de pagamento. Depósito. Não existia nem cartão de crédito. Eu estava começando o cartão de débito na época. Esse cartão de crédito que a gente tem, que a gente passa digitando, não existia. Não existia compra pela internet. O único lugar que você podia comprar algo pela internet na época era o Mercado Livre. E tinha também um outro site do UOL, que foi o Toda Oferta, que ficou PagSeguro. O Mercado Livre na época absorveu Toda Oferta, comprou e absorveu a operação. E esse site depois de algum tempo deixou de existir. E aí, nessa época, a nossa prefeita, se não me engano, era a Marta Suplicy. E tinha implementado aqui em São Paulo o bilhete único. Daí fez sentido. Eram pessoas querendo comprar, mas sem confiança. E o mercado não oferecia isso. Aí eu tive uma ideia. Eu vou pegar os meus produtos e vou entregar de ônibus. Eu posso fazer várias entregas com a mesma passagem. Mas agora, o que eu vendo? Já tinha acabado os meus usados. Aí eu tive uma outra ideia. Eu passei a comprar do meu próprio concorrente e vender pelo próprio preço. Mesmo preço. Não ganhava nada. Com a minha experiência na parte de ciclista, eu determinei perímetros da cidade no qual eu poderia fazer a entrega. E coloquei preço. E com diferencial. Você recebe o produto na mão, você me paga. Enquanto aqui o correio na época eram 5, 7 dias, não existia Sedex também, gente, para produtos. Era fora de questão essa questão, né? Era só encomendas convencionais. A encomenda expressa era extremamente cara. Vamos dizer assim, o valor de hoje, eu vou chutar, tá, gente? Para ter uma percepção, era R$90 uma entrega expressa dentro da cidade. Não dava, não tinha condições. Eu entregava em um dia útil. E cobrava, assim, em valores de hoje, uns 15 a 20 reais, dependendo da região. Se era muito próxima, eu cobrava uns 10. E foi um sucesso. Porque o mercado estava muito carente disso. Então, toda a minha experiência que eu aprendi de logística, de fluxo de caixa, de formação de preço, de processos e até do custo Brasil foram aplicáveis nesse negócio. E a partir daí, eu comecei a entender que eu precisava de mais repertório. Como eu passava muito tempo no ônibus e eu ainda estava no meu outro trabalho, eu fazia essas entregas à noite, até que tomou uma certa proporção, que eu saí do trabalho onde eu estava, do CPD, e comecei a me dedicar só a esse trabalho. Eu ia muito dentro do ônibus e do metrô, eu passava 10, 12 horas por dia, e ainda tinha que chegar, como não existia smartphone na época, só via computador e ainda internet discada. Ali eu coletava os pedidos, respondia dúvidas e tudo mais, então foram também os primeiros anos de muita entrega, eu não me pertencia. E aí eu comecei a me qualificar. E então, tendo toda essa volta de meia hora que eu fiz aqui, contando a minha história, como que eu resumiria? Não deixe as informações técnicas de lado. Aprenda a formar o preço do seu produto, aprenda a gerir o seu dinheiro, aprenda a legislação do segmento que você quer, aprenda o marketing, aprenda tudo. Mas só consegue, se você
não tem a expertise de abrir um café e gostaria de abrir um café, como um exemplo, primeiramente, trabalhe em um café. Eu só consegui abrir esse e-commerce porque foi a junção de várias experiências no balcão de vários cafés que eu tive, porque até então não existia esse segmento. Então, essa é a minha dica. Se debruce no teórico, mas aprenda a expertise do seu negócio na prática. Trabalhe nele. Realmente, vá trabalhar como funcionário, como um freelancer, mas se envolva nesse trabalho. Até que você ganhe expertise com que você possa ter segurança de iniciar. Porque, gente, nunca pronto nós vamos estar. Jamais estaremos prontos. Bem, essa foi a minha história. Esse é o meu ponto de vista para poder administrar a empresa. E espero que seja útil. E agradeço muito quem tiver a paciência de me ouvir durante meia hora. E espero encontrá-los no próximo vídeo. Um abraço a todos.